Aleluia! Glória a Deus que estamos juntos, conectados hoje aqui nesse canal Igreja em Vinhedo, onde você tem palavras de vida o tempo todo. Irmãos, hoje é terça-feira e nós estamos mais um dia declarando a palavra de Deus, a verdade do Senhor imutável. E hoje é a conexão interferente. E nessa conexão nós temos uma ativação e uma comunhão inédita. Essa ativação e essa comunhão é daquilo que estamos recebendo, transmitindo, e você está aí recebendo e também vai transmitir. Temos uma comunhão, né? E essa comunhão, ela é mesmo quântica, porque ela não é localizada. Eu estou aqui em Santa Catarina e você está em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, mas estamos conectados por causa da frequência do Espírito. Então, o Senhor, que é onipresente em todo o ambiente, Ele está tocando, movendo e fazendo a sua obra. E estamos, nessa semana, declarando as maravilhas quânticas do nascer eterno. O que é esse nascer eterno, né? Nós nascemos outra vez. Nascemos de novo, o Senhor faz tudo novo. E isso para a eternidade. Então, quando você passa pelas águas, porque você reconhece a morte da tua velha criatura, você reconhece quem é o teu Senhor, você passa por essas águas de limpeza. E essas águas te conduzem a um novo viver. E esse viver, ele não é um conjunto de novas regras que você recebeu, né? Como um manual de instrução de alguma coisa que você adquiriu. E agora você vive assim, você se veste assim, fala assim. Não, nós não andamos dessa forma. Você recebe o Espírito de Deus. E esse Espírito te capacita, esse Espírito te impulsiona, esse Espírito te conduz a tudo que você vai viver. E quando você cai, ele te levanta e ele te ajuda nas suas fraquezas. Então nós não estamos aqui falando de moralidade, mas o nascer eterno, do mover do Espírito, de um fluir. Se você não assistiu a palavra de domingo dessa regeneração, você pode assistir, né? O bispo fez um acróstico muito especial, né, da palavra mente, declarando mesmo essa memória instrutiva. Não sei se vou lembrar tudo aqui, também não quero falar dessa palavra agora, porque já estamos na terça-feira e é uma continuidade dela. Mas para você entender essa ativação, esse entendimento, entender o testemunho que você carrega, saber que tudo isso é parte das experiências que você tem contínua, porque há um fluir do Espírito. Então não existe alguma coisa isolada, mas um fluir ainda que na tua vida normal, mas há o fluir do Senhor. E eu quero compartilhar então hoje aqui a palavra do Senhor, que está em João 3, no versículo 9, depois de 4 a 7. Eu vou ler alguns versículos assim isolados para mostrar essa continuidade. Então aqui, irmãos, nós estamos falando de João, né? Dos capítulos de João nesse primeiro semestre. Então leia o Evangelho de João, leia as cartas de João, leia o Apocalipse. São 50 capítulos que falam do Senhor através de João. Então aqui, nessa terça-feira, é sobre o paradoxo consciente do nascer transcendente, que responde à necessidade com uma aparente impossibilidade. Qual era a necessidade? Nascer de novo. Qual que era a aparente impossibilidade? Voltar para o ventre da mãe. Então aqui no texto de João 3 diz: Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Foi o que Nicodemos perguntou. E Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmão, é tão especial esse texto, porque aquele que vive no Espírito, ele tem um discernimento e não é discernido de ninguém, né? Então, a marca dessa origem, dessa nova origem no Espírito, ela te dá uma outra visão de tudo e te faz entrar no reino. Então, fala assim, não fique admirado por eu dizer que vocês precisam nascer de novo. Aí no versículo 12, diz assim, se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Jesus está dizendo assim, se eu estou falando de coisas naturais, vocês não acreditam, como é que eu vou entrar nesse assunto que é celestial, que é espiritual? Vocês não vão discernir, mostrando a necessidade da origem do Espírito, de nascer para poder entender. Se você ler a Bíblia achando que é um livro cronológico de fatos que se sucedem, assim, você vai ficar doido. Você não vai entender metade das coisas e vai julgar todas elas, né? Vai querer julgar tudo. Ai, que absurdo, que isso, né? Porque nós ficamos uma visão natural
confinada àquilo que nós vivemos é os nossos conceitos e preconceitos. Mas quando você vive no Espírito, você tem uma vida no Espírito, você tem a perspectiva de todas as coisas. Eu li um livro semana passada, e uma parte dele, né, dizia assim que enquanto nós estamos buscando justificar os fatos, se o que aconteceu na Bíblia é um fato real, verídico, né, nós esquecemos de viver o conceito, o princípio que trouxe aquela história, né? Então, é viver o princípio da palavra de Deus. Princípios espirituais que são imutáveis. E não fica preso numa condição natural de querer justificar naturalmente que é o que não é, né? Que aquela história realmente aconteceu, que foi naquele lugar. Imagina, nós vamos a Israel. Existe sim uma localização aproximada de tudo. Na verdade, quantas construções já aconteceram, mas você não se relaciona com o lugar onde Jesus botou os pés, mas você se relaciona com o caminho que ele é, onde você está andando. Então você começa a se relacionar com o que é quântico, né? Começa a se relacionar com aquilo que é espírito e com aquilo que é o significado daquilo na tua vida, que interfere na tua vida. Então, quando ele fala sobre as coisas naturais e celestiais, ele está mostrando duas linguagens. Eu tenho a linguagem natural e eu tenho a celestial. Para a gente falar a mesma língua, você precisa entender o que eu estou falando. Nós precisamos falar a mesma língua. Só quem é nascido do Espírito. Se você vai para algum país, e você pode até estudar a língua daquele país, mas se você é nativo, né? Você sabe tudo, sabe até as abreviações, situações, né? Como a gente fala, seja uma gíria, alguma coisa, aquilo tudo é muito normal para você. Né? Porque você nasceu lá, porque você tem a cultura daquele lugar. É a mesma coisa no espírito. Eu estou nascendo no espírito, eu estou então absorvendo uma cultura do reino, eu estou me relacionando com essa linguagem do reino. Então, realmente, a nossa vida muda e como nós nos relacionamos também muda radicalmente. E então, quem vem das alturas, agora versículo 31, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Isso aqui é quando questionaram João Batista. Então ele fala, quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem fala aqui é o próprio João, porque foram questionar João e falar para João, olha, Jesus também está batizando, está acontecendo. E ele veio falar, aquele que veio de cima, olha que maravilhoso. Ele fala que quem vem da terra é terreno e fala da terra. Mas quem veio do céu está acima de todos, tem uma outra linguagem, fala daquilo que é eterno. E ele deu, então, esse entendimento de quem era Jesus e o que ele estava fazendo, transmitindo, qual era a origem do que ele fazia. Então, irmãos, o que vemos aqui é realmente um princípio espiritual de que você precisa nascer da água e do espírito. Eu estou nascendo da água, eu estou me lavando, existe uma nova vida, eu estou sepultando aquilo que é natural e eu estou ressuscitando para aquilo que é celestial. Ressuscitando pela vida que vem do alto, essa vida que me reveste. Então, essa vida, ela vai se manifestar todos os dias no teu viver diário. E ela vai se manifestar em todas as coisas. E aqui nesse contexto, quem que era Nicodemos? Nicodemos era uma autoridade, um líder religioso judeu, né? Tem versões que chamam ele de príncipe dos judeus. Então, ele devia ser alguém com um cargo muito importante, com um currículo, né, muito majestoso, né, na condição natural. Ele devia ser alguém naturalmente muito bem qualificado. Mas ele ouve isso, e alguém tão inteligente, né, no cargo que ocupa, o que representava nessa questão de sabedoria, de ensino entre as pessoas, né, no povo, o que Jesus fala? Né? Poxa, eu tenho que te dizer isso. Olha o que ele pergunta, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Havia um interesse dentro dele de nascer de novo, mas ele queria uma explicação natural para aquilo que é espiritual. E nós queremos constantemente uma explicação natural para aquilo que é celestial. Queremos explicar como as coisas acontecem. Você quer pegar a Bíblia e dizer, e querer provar que a Bíblia cientificamente, você tem necessidade de provar o natural, o espiritual pelo natural. Isso não existe, irmãos. As experiências que nós temos com o Senhor, elas não são experiências para serem explicadas, mas para serem aprendidas, para nos amadurecerem, para nos fortalecerem na experiência com o Senhor, no viver diário com o Senhor, naquilo que nós cremos. Então aqui nós vemos Nicodemos, que ele tinha informação sobre Deus, né? Ele sabia muito sobre Deus, mas ele não tinha a experiência do Senhor.
não tinha sido alcançada por essa misericórdia. Então, nós temos como uma barreira do nosso novo nascimento nós mesmos, né? Essa questão de que ainda eu posso me salvar. Nós temos ainda os nossos segredos, né? Eu estou participando de um vídeo treinamento e ele fala sobre os nossos abismos interiores. E de fato nós temos. E as nossas capacidades naturais e todas as coisas que são as nossas qualificações, que então naturalmente não se encaixam no abismo, né? Mas em uma bondade, também precisam ser removidas, porque todas essas barreiras são ainda as nossas convicções secretas de que nós podemos nos salvar, né? Ainda é isso. Então, por mais que a tua bondade seja maravilhosa, né, ou a tua força seja incrível, ela pode virar uma grande fraqueza e essa tua bondade pode virar a tua maldade. Eu sou uma pessoa muito intensa, né? Isso é muito bom ou não. Então, tudo que eu posso produzir de mim mesma é o bem e o mal. Mas o que eu produzo do Senhor é a vida. E é essa vida que habita em nós. Por isso, não é a tua bondade, é o fruto do Espírito. Não é o que eu produzo, não é o quanto eu sou boa, não é o quanto eu melhorei na minha vida. É o quanto eu me enchi do Espírito Santo, porque a nossa natureza ela é carnal, ela é corrupta. Não adianta, se você não buscar o Senhor, você não aguenta, né? Uma hora apareceu quem a pessoa é. Não é que uma hora apareceu, ela se esvaziou daquilo que ele estava expressando, transmitindo. Então, quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu busco essa vida, mais eu exalo essa vida, eu transmito essa vida e somos esses vasos. Não temos um tesouro de nós mesmos. Amém? Aleluia. Então, quando essas capacidades, essa nossa bondade natural, né, que querem constantemente nos justificar, nós então abrimos mão disso, né, e conseguimos entender que não é mais sobre aquilo que eu me qualifiquei para ser, como Nicodemos era super qualificado, mas sobre eu reconhecer um pai que me torna filha. É isso. É ele que vai me capacitar. E é o Senhor, e você não vai mais confiar na tua força, mas você sabe que tem algo do alto que te reveste, te fortalece e te comissiona e que te envia e te conduz. Então, irmãos, essa consciência que nós começamos a ser ativados no nosso espírito é um alinhamento. Então, eu não sirvo mais um conjunto de regras, eu não estou mais debaixo de um monte de obrigações, o que alguém disse, para ser aceito em determinado lugar, eu não faço parte de um clã de pessoas moralmente superiores, né, moralmente melhores, religiosamente transformadas. Não é isso. Eu não faço, mas não estou fazendo parte disso. Eu entendi que nascer da água e do Espírito, então, eu morri para uma vida natural. E agora, eu ressuscitei para um novo tempo do Senhor, para um novo ciclo, para uma nova condição, que na verdade é a origem da minha criação, é o propósito original de tudo. E aí o Senhor quer te ensinar, como uma criança que nasce, precisa aprender todas as coisas e que a nossa formação natural nos deforma, mas em Cristo somos transformados e o Senhor, então ele é glorificado, né, nessa transformação interior nossa, aonde você vai aprendendo a cada dia a reagir. E por causa do Espírito em você, as tuas reações vão sendo adequadas. Então, nós nos movemos pelo Espírito. Com essa consciência ativada, né, da identidade espiritual que eu tenho, porque eu sou filha, eu tenho um pai. Pai te dá DNA, pai te dá um sobrenome, pai te dá um contexto, né, de vida, de entendimento. Temos a nossa família no Senhor. Então, o Abba te dá isso. Eu não estou desprezando, eu não estou falando da tua família natural. Estou dizendo que existe agora uma nova origem que você pode desfrutar. Inclusive ser um instrumento para a tua família natural. Para entender que a situação não é essa. Nós vivemos muito naturalmente. E temos exigências naturais, inclusive familiares. Mas quando você sai desse nível raso de relacionamento que nós somos ensinados, até para uma cobrança, né, emocional, afetiva, você sai disso. E você entende que você carrega um testemunho, que é uma porção do Senhor na tua vida, daquilo que você vai manifestar. Então, irmãos, nós nos movemos de uma forma diferente. E aquilo que foi uma deformação do ambiente, porque o que aprendemos né, no que é natural é uma deformação, você é limpo disso, né? Das pessoas que você tem por referência, da cultura natural, para receber a cultura do reino de Deus. E então você desliga essa morte que interferia em você e agora você se torna alguém interferente, numa conexão interferente. Então esse fluido produz em nós essa transcendência que nós lemos no tema dessa ministração. Tinha uma solução que era aparentemente impossível, porque o natural quer explicar o espiritual. Se eu falar para você assim hoje, vai ter recurso. Não, mas não tem dinheiro.
Mas eu não estou dizendo que não tem dinheiro. Eu estou dizendo que vai ter recurso. Mas nós queremos fortalecer o natural. E você precisa fortalecer o espiritual, que é a tua visão celestial. É o que você acredita. Eu comecei esse dia hoje com essa oração. Né? A gente sempre tem irmãos que são prumos na nossa vida. E que quando você tem um desajuste ali, precisa de um ajuste do Senhor, alguém vem e te alinha para aquele prumo. Eu comecei o dia pedindo perdão por situações que eu falei que estavam expressando aquilo que eu não acredito, né? Olha que loucura. É assim que o inimigo quer. Extrair palavras que confrontam a nossa fé, de nós mesmos. Mas então, você flui. Aquilo que é aparentemente impossível, você tem uma palavra do Senhor. E então, eu quero declarar que esse nascimento, esse novo nascimento, é sim voltar ao ventre, mas não é o ventre da tua mãe. É o ventre de você mesmo. É o ventre de uma escuridão, porque a noite, ela precede o novo dia, não é verdade? A escuridão e as trevas, estamos vivendo uma era de trevas, está precedendo a estrela da manhã. Então, quando você passa por essa noite, por essa morte, está precedendo o novo de Deus que vai se manifestar. Esse novo de Deus é essa nova vida. São os novos pensamentos que vêm do alto. Eu quero profetizar isso em primeiro lugar. Deus vai te dar pensamentos do alto, porque a palavra fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus, Colossenses 3. Então você tem a vida do Senhor. É essa vida que eu vou responder, com essa vida eu vou responder. Então se eu ressuscitei com Cristo, eu vou procurar as coisas do alto. Eu vou pensar nas coisas do alto. Eu vou manter o meu pensamento nas coisas do alto. Essa é a tua comissão nesse dia. Essa é a palavra do Senhor nesse dia. Mas como eu vou pensar nas coisas do alto se tudo que eu estou vendo... Exatamente. Aquilo que parece que é impossível aos teus olhos. Você vai pensar nas coisas do alto. E elas vêm de cima e estão sobre as coisas que são terrenas, como João declarou. Nós somos revestidos pelo que vem do alto. Então você vai se revestir, tudo que é natural, terreno, questionamentos, conflitos, situações, você se reveste. E esse novo pensamento vai te dar um novo entendimento. Em segundo lugar, irmãos, nós temos a palavra. Né? Eu tenho um pensamento que vem do alto, eu tenho a palavra que vem do mais profundo. Palavra de revelação das coisas que o Senhor, Ele quer te dar. Uma linguagem celestial. E a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 4:13. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Olha só, porque eu creio, eu também falo. Então você tem essa linguagem celestial, linguagem espiritual. Você vai separar. Eu não quero ter uma linguagem terrena mais. Eu quero ter a linguagem espiritual da palavra que eu estou buscando, da revelação que eu estou buscando, do profundo. Então eu estou buscando um pensamento do alto. Eu estou buscando uma palavra de profundidade. O que eu tenho? Eu tenho uma atitude, um relacionamento, uma reação adequada, coerente e consciente. 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não pelo que vemos, né? Ou como outras versões, ou vivemos por fé e não por vista. O justo viverá pela fé. Amém. Atitude. As nossas atitudes, temos pensamento, palavra e atitude. Qual é a minha atitude? É coerente com aquilo que eu creio. Coerente é como equilibrada, ajustada, alinhada com aquilo que eu recebi do Senhor. Alinhada com o testemunho que eu vou entregar. Então, eu tenho do alto, eu tenho do mais profundo. E nessas duas dimensões, eu tenho uma atitude coerente. Eu tenho essa adequação do espírito, porque é consciente. Você não age na loucura, você age pela consciência daquilo que você acredita. Amém? Então, receba nesse dia essa palavra de vida. Receba nesse dia essa limpeza, que você receba esse amor, porque o Senhor está nos arrancando de qualquer reação nossa moral, né? E qualquer validação da nossa moralidade, para te dar mesmo a liberdade do Espírito em se mover no Senhor. Irmãos, não somos perfeitos em nada. O que mais temos são defeitos, dificuldades, abismos interiores profundos, né, que precisamos da luz do Senhor para visitar esses abismos e nos iluminar, mas temos o amor. Aqueles que amam o Senhor estão numa guerra espiritual. O inimigo não suporta o teu amor pelo Senhor, a tua busca por esse amado. E a busca por esse amado é a nossa trajetória quântica como noiva. Amém? Que você receba essa palavra no teu espírito, que você entenda
a realidade dessa palavra, desse paradoxo, né? É um paradoxo consciente de um nascer transcendente. Como que eu faço isso se não tem isso? Parece um paradoxo, só que na verdade não são coisas contrárias, elas se completam numa realidade quântica, porque é um nascer eterno do Senhor na tua vida. E você vai viver dessa maneira. Se abra nessa terça-feira para viver dessa forma. Se desligue do que é natural, viva pelo espiritual. Seja revestido da força que vem do alto, para um testemunho que será para o alto. Irmãos, a nossa chave Pix está aí. igrejavinhedo@gmail.com. Deixa a tua oferta, o que você desejar, aquilo que você crê, com a forma que você crê. Glória a Deus por todas as coisas. Uma guerra hoje, né, para gravar essa palavra, é uma guerra constante para emitir o que nós cremos e que toda zombaria e tudo que é contrário à palavra do Senhor caia por terra em nome de Jesus e que possamos dar um testemunho de uma inteireza, de uma integridade e integralidade, né? Somos seres integrais, somos uma coisa só em Cristo para produzir um testemunho de uma só noiva, desse guerreiro coletivo que é a noiva de Cristo. Deus te abençoe, vitória nessa semana, em nome de Jesus. Shalom. Senhor Jesus, abençoa-nos nessa terça-feira transcendente, Senhor Deus. Senhor Deus, dissipa todas as trevas, Senhor Deus. Que tenhamos casas bem ajustadas, bem adornadas, Senhor Deus. Bem aprumadas, discernimento em tudo aquilo que estamos fazendo, Senhor Deus. Possamos buscar, Senhor Deus, buscar aquilo que vem do alto, para ter esse discernimento daquilo que estamos fazendo, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, nessa terça-feira transcendente, Senhor Deus. Que haja unidade de pensamento, todos que estiverem ouvindo essa oração, Senhor Deus. Unidade de pensamento, unidade nos lares, Senhor Deus. Que haja vida, Senhor Deus, nos relacionamentos, Senhor Deus. Abençoa-nos com a tua vida, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoa todos que estão necessitados, Senhor Deus, da tua ajuda, da tua voz. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a tua vida, Senhor Deus, nesta terça-feira transcendente, Senhor Deus, pois nós confiamos na tua voz, na tua palavra, Senhor Deus. Então guia-nos, Senhor Deus, guia-nos em veredas verdejantes, guia-nos, Senhor Deus, as nossas veredas, guia os nossos passos, Senhor Deus. Guia os nossos passos, guia a nossa vida. Torna-nos livres em Ti, Senhor Deus. Nós somos livres em Ti, Senhor Deus. Aleluia por essa verdade. Busca, Senhor Deus. Busca. Louve ao Senhor, ó Senhor Jesus. Aleluia. Livra-nos. Traga-nos todo livramento, Senhor Deus, de obras desordenadas. Nós queremos obras ordenadas, alinhadas, aprumadas, Senhor Deus. Conduza-nos, Senhor Deus. Alinha-nos nas tuas veredas retilíneas, Senhor Deus. As tuas obras são retilíneas, as tuas obras são exatas, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Receba as nossas mensagens, Senhor Deus. Receba as orações de todos aqueles que oram incessantemente, Senhor Deus. Que eles possam receber a sua mensagem, Senhor Deus. A sua oração, Senhor Deus. Que eles possam entender, ter discernimento do que Deus tem para a vida de cada um. O que Deus tem para a vida de cada um. Deus quer o melhor para cada um. Deus quer que sejamos o melhor. Isso é a interpretação, o significado de ser, porque Deus é o eu sou, Deus é o ser, então Ele quer que sejamos o melhor. Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus. Nós não precisamos olhar para o lado, nós temos que olhar para frente, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um que estiver ouvindo, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o povo de Israel que estão em guerra. O povo de Israel está numa guerra incessante, Senhor Deus, por território. Guerras infrutíferas por conta de território, Senhor Deus. A guerra em Gaza, enquanto tentam reconstruir Gaza,
Os inimigos vêm e destroem Gaza e ficam numa guerra incessante. Então oramos por Israel, Senhor Deus, para que tenha paz, Senhor Deus, e para que o povo de Israel consiga reconstruir as obras, voltar a adorar, Senhor Deus, e louvar o Senhor, Senhor Deus. Ter essas obras retilíneas, obras bem ordenadas, bem ajustadas, bem aprumadas, vidas, Senhor Deus, corpos bem ajustados, todas as suas juntas e medulas, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus. Livra-nos de todos os contratos que não contêm o que nós não desejamos, mas que nós tenhamos contratos verdadeiros, testemunhos válidos, contratos verdadeiros, justos, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um que estiver ouvindo, Senhor Deus, essa palavra, nessa terça-feira transcendente, Senhor Deus. Senhor Deus, bom e agradável é estar na presença dos irmãos, Senhor Deus. Então abençoa-nos, Senhor Deus, nesta vida, esta vida, Senhor Deus. Abençoa, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Abençoa-nos nessa terça-feira. Que a sua voz, que a voz que vem lá do alto, essa voz vem lá do alto, que ela nos abençoa, Senhor Deus. Nos abençoa, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Deus. Ilumina, Senhor Deus. Haja luz, porque você diz, haja luz, então há luz. O Senhor, nosso Deus, diz, haja luz e a luz. E Ele diz isso através do verbo, porque Deus é o verbo, é através do verbo, do som. Quando Ele diz seja, é. Quando Ele diz não seja, não é. Quando Ele diz haja luz, há luz. Quando Ele diz não há luz, não há luz. Por isso que Ele chamou a luz de dia e a escuridão de trevas. Portanto, capacita-nos a dissipar todas as trevas, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor Deus, com muita sabedoria, Senhor Deus. Muita sabedoria, Senhor Deus. Neste dia que se chama hoje, muita sabedoria, Senhor Deus. Porque o Senhor é bom, é perfeito, é agradável. E abençoa, Senhor Deus, a nossa vida, abençoa a nossa vida e a vida de cada um que estiver ouvindo. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia por essa terça-feira transcendente. Amém, amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar
livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele, com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele, com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor, e em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele, com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia! Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus
firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não, entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Aleluya. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Por ti le pedimos que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Oh, aleluya. Pa 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 la la. Pa 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 pa. Pa
pa para pa 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 pa. Shalom shalom, Yerushalayim Yisrael Ochabayik. Shalom shalom, Yerushalayim Yisrael Ochabayik. Shalom shalom, Yerushalayim Yisrael Ochabayik.